Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 33. Capítulo 258. A produção intensa do território da Maré Vermelha. Quando Louis retornou ao território da Maré Vermelha, o sol poente já estava baixo, lançando um brilho carmesim sobre as camadas de tijolos de pedra, quentes e familiares. E quando Louis atravessou os portões do castelo do Lorde, o vestígio de cansaço em seu coração desapareceu silenciosamente. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Emily correu até ele e o abraçou com força. Bem-vindo ao lar. Sua voz era suave, mas carregava uma alegria genuína e um toque de ressentimento há muito reprimido. Louis fez uma pausa por um momento, depois riu baixinho enquanto a abraçava de volta, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido: "Estou em casa." Antes que terminasse de falar, ele a pegou delicadamente nos braços. Emily soltou um leve suspiro, instintivamente envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Um leve rubor espalhou-se por suas bochechas, mas ela não resistiu, em vez disso, enterrou o rosto em seu ombro, sua respiração leve. Os dois voltaram para o quarto de sempre e, naturalmente, as horas seguintes foram uma sessão de sexo intenso. As cortinas balançavam suavemente na brisa da noite, e aquela figura familiar de cabelos azuis ondulava na penumbra, sua respiração como a de uma melodia, seu ritmo como o da maré. Não houve cumprimentos afetados entre eles, nem necessidade de fingir lembranças. Apenas essa confiança tácita e esse acordo não verbalizado, como carvão perfeitamente posicionado na escuridão da noite, que se acende com um toque, mas sem impaciência. Até altas horas da noite, quando as cortinas eram fechadas e a luz da lareira diminuía. Emily estava deitada com a parte superior do corpo apoiada na coxa de Louis, mordiscando preguiçosamente uma fruta seca para repor as energias, com os cabelos espalhados e a postura lânguida como a de um gato bem alimentado. "Você já terminou o que estava fazendo aí?" perguntou Emily suavemente, com um tom firme e um leve tom de cansaço. Ela estava se referindo à questão do território da onda de trigo. Louis murmurou baixinho em resposta, passando os dedos pelos cabelos dela, brincando com eles por um instante. "A aração da primavera e o celeiro estão todos em ordem. Só falta a colheita e esta viagem também teve alguns ganhos inesperados. Descobrimos uma tumba antiga nas colinas da fissura, ao norte do território da onda de trigo." Os olhos de Emily se arregalaram instantaneamente e ela estava prestes a olhar para cima, mas Louis gentilmente a pressionou de volta para baixo com uma das mãos. "Deixe-me terminar primeiro", disse ele com um sorriso, continuando. "Aquele túmulo deve ser algum tipo de ruína sacrificial antiga da região das neves. O interior foi afetado pela magia durante muito tempo, formando uma área de crescimento natural para o musgo sombrio, e também havia mais de 60 bestas lagarto devoradoras de almas." Emily olhou para ele por alguns segundos, depois finalmente caiu na gargalhada, encostando a cabeça nele, com os olhos cheios de ternura e indulgência. "Sério? Você não é só um lorde, você também já foi saqueador de tumbas nas horas vagas? Você ainda não ouviu a parte importante." "Qual é a parte importante?" "Musgo sombrio." Louis explicou brevemente a ela as características do musgo sombrio, desde seu efeito catalisador no espírito de luta e na vontade, até seu potencial como dispositivo de interferência mental e agente auxiliar inovador. Ele falava de forma muito concisa, mas cada frase era suficiente para fazer o sangue de qualquer nobre ferver. E Emily, é claro, não era uma pessoa comum. Ela ouviu com os olhos arregalados, encarando-o. "Você quer dizer que você desenterrou um tesouro que pode fortalecer o espírito de luta de um cavaleiro? É basicamente isso." "Você fala isso com tanta calma", repreendeu-o com um olhar. "Este é um material crucial para os cavaleiros conseguirem romper barreiras. Quantas pessoas imploram por isso e não conseguem? Se fosse qualquer outro lorde, esse tipo de coisa seria mantido em segredo territorial por pelo menos 10 ou 20 anos. Louis curvou os lábios, sorrindo com confiança. "E isso não significa nada para mim. Eu te elogio e seu rabo começa a abanar para o céu. Quer uma recompensa então?" O sorriso de Emily era ambíguo, seus dedos deslizando maliciosamente pelos músculos abdominais dele. O clima tornou-se ambíguo novamente instantaneamente. Mas Louis imediatamente segurou a mão dela, suspirando impotente. "Deixe-me descansar um pouco." Emily achou graça, seus olhos se curvando em meias luas, e ela se recostou no colo dele. "Então vou esperar você se recuperar aos poucos." Ela esfregou o rosto e deu um tapinha leve na coxa dele, mudando o tom para ficar séria. "Vamos falar de negócios." Durante sua ausência, o território da Maré Vermelha permaneceu bastante estável. A aração da primavera correu bem? Louis, enquanto acariciava os cabelos dela, voltou à sua postura de lorde. "Muito bem." Emily assentiu, abraçando um travesseiro. "Todos os nossos campos aqui foram demarcados. Os canais de irrigação, o sistema de drenagem e o controle mágico de temperatura não apresentaram grandes problemas. Essas poucas parcelas na área geotérmica também foram convertidas para cultivo em estufa. Embora tenha sido um pouco problemático no início, os agricultores experientes do território da Maré Vermelha não perderam tempo." Ela fez uma pausa, com um toque de orgulho nos olhos. Agora a segunda leva de semeadura começou, e parte da primeira já germinou. "Se a temperatura se mantiver estável, podemos colher 2 semanas antes do previsto." Bradley afirmou que, contanto que a safra de grãos deste outono seja normal, nos tornaremos a principal região produtora de grãos na Terra do Norte. Emily moveu o corpo ligeiramente, encontrando uma posição mais confortável, com a cabeça ainda apoiada na perna dele. "No entanto, houve um problema enquanto você estava fora." A questão da população", disse ela suavemente. "Embora a maioria dos refugiados tenha sido dispersa e reassentada no território da onda de trigo, alguns ainda permaneceram no território da Maré Vermelha propriamente dito." Louis permaneceu em silêncio, com as pontas dos dedos traçando suavemente o cabelo dela, sinalizando para que ela continuasse. "A maioria dessas pessoas fugiu das áreas afetadas pela praga de insetos e pelas fortes geadas no norte.
Trouxeram idosos e jovens, e não tinham habilidades especiais. Inicialmente, distribuímos alimentos e eles ficaram muito gratos. Mas com o passar do tempo, os problemas começaram a surgir. Os moradores originais começaram a reclamar? Não é um conflito declarado, disse Emily com voz firme. São apenas alguns boatos, como o alívio estar durando muito tempo, ou a terra estar sendo abusiva, ou ladrões habituais se infiltrando nas áreas de contratação. Essas informações ainda estão circulando, mas mesmo assim estão se espalhando. Eu entendo. Não havia culpa no tom de Louis, apenas uma afirmação suave. Então ele se inclinou e beijou sua testa, como se quisesse acalmar suas preocupações. Esses refugiados estão reunidos apenas temporariamente. Em seguida, continuarei a estabelecer mais 2 ou 3 territórios densamente povoados fora do território da Maré Vermelha, especificamente para absorver a população migratória pós-desastre. Seu tom era calmo, seus pensamentos claros. Não estamos apenas os acolhendo, estamos os reintegrando à ordem. Por isso, planejo criar um escritório de despacho de imigração, especificamente responsável pela migração populacional, registro e reassentamento. Você já pensou no nome? Claro. Você Emily riu sem jeito, levando a mão ao queixo dele. Está planejando criar mais um órgão governamental que possa controlar tudo? É imprescindível. Louis endireitou-se um pouco, com um olhar sério. Nossa atual estrutura de base em Maré Vermelha ainda está presa ao antigo modelo de cidade pequena. Mas como estaremos daqui a um ano? Além do território principal da Maré Vermelha, vários outros territórios serão estabelecidos. Somando-se a isso o desenvolvimento portuário e o influxo de caravanas vindas do sul, esta cidade se tornará um verdadeiro centro nevrálgico. Emily ouviu atentamente. Você planeja transformar Maré Vermelha em uma cidade? Uma cidade no verdadeiro sentido da palavra. Louis assentiu. Os povoados deveriam sair de cena na história. Nosso território da Maré Vermelha deve se tornar o verdadeiro centro administrativo do Sudeste e do Norte. Emily observou a ambição que gradualmente se intensificava em seus olhos, e seu olhar suavizou-se um pouco. Ela sabia que aquele homem, aparentemente ainda aninhado preguiçosamente ao seu lado, já estava planejando a próxima elevação do terreno e a reconstrução da ordem em sua mente. Você já está realmente em vantagem. E você? Louis inclinou-se, sua testa quase tocando a dela, sua voz baixa e rouca, como chamas lambendo um lóbulo da orelha na noite. Você está disposta a acompanhar? Emily olhou para ele. Seus olhos na penumbra do quarto mostravam um cansaço familiar, mas também uma persistência reconfortante. Ela o vira sentado friamente num canto do salão do conselho, brincando com várias raposas velhas, vira-o de pé nas planícies nevadas em chamas, comandando os cavaleiros da Maré Vermelha para cercarem a colmeia. Também o vira de capa, inspecionando o celeiro sob a chuva torrencial do vale à meia-noite. Mas somente naquele momento, com um olhar genuíno e dependente em seus olhos, aquele homem se mostrava em sua mais bela forma. Emily sorriu. Não um sorriso típico de uma dama nobre, mas um sorriso astuto, como o de uma raposa. Essa sua expressão é um pouco maliciosa, disse ela, acariciando suavemente a cintura dele e deslizando lentamente para baixo, com a ponta dos dedos roçando seu ponto sensível. Claro que estou disposta. Mas o senhor precisa se recuperar primeiro, Lorde. Os olhos cansados de Louis se aguçaram instantaneamente, e seu pomo de Adão subiu e desceu sutilmente. 4 horas de trabalho intenso já o haviam deixado bastante exausto, e ele pretendia fazer uma pausa por aquele dia. Mas essa mulher resolveu atacar justamente quando ele estava mais relaxado, atingindo onde mais doía. No entanto, ele não era do tipo que desistia facilmente. Louis deu uma risadinha suave, seus olhos recuperando a nitidez como uma chama reacendida. Parece que meu descanso terá que ser adiado por um tempo. Lá fora, pela janela, o céu começava a clarear levemente e um novo dia começava silenciosamente. A luz do sol da manhã entrava no quarto através das cortinas entreabertas, projetando um jogo de luz e sombra sobre a cama. Sob o grosso edredom, Louis, de forma atípica, não se levantou imediatamente. Ele estava deitado meio reclinado na cama, uma das mãos repousando casualmente na testa, olhando fixamente para o teto ou melhor, desfrutando de um raro momento de vazio. Louis finalmente pôde dormir até mais tarde, e estava um pouco relutante em se levantar. Ele virou a cabeça. Emily dormia profundamente enroscada em seu peito. Seus cabelos estavam despenteados e ainda havia vestígios de suor sob seus cílios. Sua respiração era superficial e ela parecia excepcionalmente cansada. Ela realmente se empenhou ao máximo na batalha da noite passada. Louis olhou para ela, um sorriso surgindo em seus olhos. Mas ele não fez nenhum som, com medo de acordá-la, apenas ergueu delicadamente a outra mão e acenou com ela. O sistema diário de inteligência foi ativado, mas as informações atualizadas de hoje foram todas insignificantes. Está tudo tranquilo hoje. Louis examinou as telas, não encontrou nada que valesse a pena destacar e, em seguida, descartou a interface com um gesto de mão. Ele não se apressou em se levantar, mas, em vez disso, sentou-se quieto de pernas cruzadas na cama, fechando os olhos para respirar, começando sua rotina diária de cultivo duplo do espírito de luta e da magia. A técnica de respiração das marés circulou lentamente, e o fluxo de que dentro de seu corpo percorreu seus meridianos, banhando seus órgãos internos e periósteo como ondas, dissipando gradualmente a fadiga persistente da noite anterior. Cerca de 2 horas depois, ele abriu os olhos lentamente. Já está na hora de levantar, disse ele, virando a cabeça para se inclinar e beijar suavemente a testa de Emily. Emily ainda dormia profundamente, mexendo-se apenas levemente e esfregando-se instintivamente em seu braço, como se confirmasse habitualmente a presença de Louis. Durma bem, você trabalhou muito, disse Louis suavemente. A luz do sol banhava seus ombros e costas fortes, seus músculos definidos e seu estado mental já normalizado. Do lado de fora do castelo da Maré Vermelha, o vento ainda trazia um frio cortante. Embora já fosse primavera, a estação sempre chegava lentamente no norte.
O céu ainda estava um tanto cinzento, a neve nas montanhas não havia derretido completamente e, ocasionalmente, o solo se refletia na geada. Luís saiu do prédio principal, encapuzado, segurando as luvas, mas ainda sem as ter colocado. Ele inspirou levemente o ar frio, deixando o ar com cheiro de terra encher seus pulmões. Ainda está frio. Após um breve passeio pelo território afetado pela maré vermelha, ele constatou que o local havia se transformado completamente em comparação a 2 meses atrás. Apesar de ele ter estado ausente durante algum tempo, o progresso geral não sofreu qualquer atraso. Mas ele sabia que quanto maior a maré vermelha se tornasse, menos ele poderia delegar a gestão dela. Em última análise, muitas questões ainda exigiam que ele definisse pessoalmente as políticas e tomasse as decisões finais, especialmente aquelas relativas aos projetos futuros. Luís ponderou por um momento sobre por onde começar o trabalho do dia e finalmente decidiu priorizar o plano Musgo Sombrio e Bestas Lagarto. Esses recursos estratégicos não podiam ser deixados de lado por muito tempo, nem eram adequados para serem gerenciados por terceiros. Então ele caminhou em direção ao laboratório de Silco. Ainda era uma bagunça. Ao entrar, o chão estava coberto de invólucros de metal, cadinhos queimados e canos retorcidos de função desconhecida. Num canto pendia uma boneca de ferro em forma de pássaro meio queimada que ainda soltava fumaça. Quanto tempo, senhor? Silco encostou-se na bancada, uma mão segurando uma vareta de mexer, a outra girando um pequeno cristal preto entre os dedos. Ele tinha cabelo curto e desgrenhado, vestia uma túnica branca de alquimista e, segundo rumores, o cachecol coberto de grafites que usava no pescoço nunca havia sido lavado. Luís deu uma risadinha, ignorando a falta de respeito, e puxou uma cadeira casualmente para se sentar, colocando um pacote de espécimes de musgo sobre a mesa. Tem um novo trabalho? A expressão de Silco tornou-se imediatamente séria. O que é isso? Musgo sombrio. Luís deu um tapinha no pacote. Se você conseguir descobrir como cultivar semi-artificialmente, eu construo uma torre de alquimia para você. Fechado. Silco sorriu, com os olhos já fixos nos espécimes de musgo. Então Luís tirou uma caixinha grossa de dentro de sua capa, abriu-a e revelou um núcleo de cristal roxo escuro do tamanho de um polegar. A camada externa do cristal mágico era lisa como vidro, enquanto seu interior revelava vagamente flutuações mentais semelhantes a vórtices, como se inúmeros sussurros estivessem entrelaçados em seu interior. Ele colocou delicadamente o núcleo de cristal na frente de Silco, seu tom calmo, porém incisivo. Este é um cristal mágico extraído do corpo de uma besta lagarto devoradora de almas. Como isso deve ser usado? Ele estendeu 2 dedos, falando enquanto olhava nos olhos de Silco. Primeiro, uma bomba de dissuasão. Ao explodir, ela pode criar um poderoso domínio do medo em uma área localizada, desestabilizando o sistema de comando e as defesas psicológicas do inimigo. Em segundo lugar, um dispositivo de interrogatório. Utilizando suas propriedades de interferência ilusória, ele pode induzir os suspeitos a mergulharem em seus maiores medos. Suas defesas psicológicas entrarão em colapso sem necessidade de tortura. Após falar, Luís disse baixinho: esses são apenas os usos básicos que imaginei. Os projetos derivados subsequentes ficam a seu critério. Silco, o fanático por bombas, parecia animado, lambendo os lábios enquanto olhava novamente para o cristal mágico. Entendido, senhor. Me dê um mês e eu contarei a toda a região norte o que é um ataque de medo no estilo da maré vermelha. Embora a pesquisa sobre isso seja importante, o tom de Luís mudou. O mais crucial é a reprodução. Silco fez uma pausa. Você quer dizer? Quero um fornecimento sustentável de recursos. Luís caminhou até a janela com as mãos atrás das costas. Espólios de guerra pontuais não são o objetivo da maré vermelha. Queremos um sistema. Musgo sombrio e besta lagarto devoradora de almas. Um é um catalisador natural para o espírito de luta mental. O outro é uma arma controlável para a interferência mental. Originalmente eram apenas perigos. Agora, eles devem se tornar ativos do território da maré vermelha. Devem ser treináveis, coletáveis, cultiváveis e padronizados para uso. Ele se virou para Silco. Quero que você monte uma equipe. Reúna os alquimistas, boticários, criadores e domadores de feras que entendam um pouco de condicionamento mental e em quem você confie. E vá até aquela caverna subterrânea no norte do território da Onda de Trigo. É uma estufa natural, um ecossistema fechado, com um ambiente espiritual estável, capaz de gerar flutuações mágicas por si só. Atualmente é a instalação de pesquisa simbiótica Planta Mágica Besta Mágica, ideal nas terras do norte. Luís permaneceu inexpressivo. Ao reformar o laboratório, você também criará os criadouros. Tudo bem. Silco suspirou, embora eu não goste de mudanças. Já que você mesmo deu o nome, vou considerar isso como férias. Capítulo 259. As reformas da Ordem dos Cavaleiros. Ao sair do laboratório desorganizado de Silco, Luís vestiu sua capa e seguiu o caminho de pedra através do portão da cidade, chegando aos campos de treinamento dos cavaleiros, fora do território da Maré Vermelha. Originalmente, essa área era apenas um simples campo de treinamento, mas agora foi expandida e transformada em vários campos de treinamento interligados. A geada da manhã não havia recuado, e o ar carregava o cheiro de grama e aço, com o baque surdo de auras colidindo ecoando ao longe. Luís parou em um pequeno pavilhão em um terreno elevado, seu olhar percorrendo todo o campo de treinamento. Uf! Um coro de gritos de guerra cortou o ar enquanto dezenas de cavaleiros aprendizes treinavam em formação. Sua aura vermelha vagamente visível através das aberturas em suas armaduras, ardendo intensamente como chamas. Eles estavam atualmente envolvidos em treinamento de rotina, como cargas de formação, exercícios de formação de escudo e testes de aura. Atualmente, o território da Maré Vermelha reúne 1.283 cavaleiros sob sua bandeira. Dentre eles, 173 eram cavaleiros de elite.
Esse número, no território do norte, foi suficiente para deixar outros senhores locais sem dormir de inveja. Além disso, a idade média dos Cavaleiros da Maré Vermelha era uma geração mais jovem do que a das ordens de cavaleiros nobres convencionais, cheios de espírito de luta e constantemente aprimorando suas artes marciais. Acima de tudo, eles eram obedientes, unidos e leais. Mas para Louis, isso estava longe de ser suficiente. De acordo com a atual expansão territorial e pressão de defesa de fronteiras, o número de forças de combate verdadeiramente capazes de cobrir todas as áreas precisaria, no mínimo, triplicar. Afinal, aquela terra não lhe daria espaço para respirar, e era por isso que ele precisava continuar recrutando. Após essa praga de insetos e o desastre da neve, havia um grande número de cavaleiros solitários vagando pelo território do norte. Para isso, o território da Maré Vermelha vinha realizando um recrutamento intensivo. Por um lado, absorveu ativamente os cavaleiros errantes deslocados pela praga de insetos. Muitos haviam perdido seus antigos senhores e precisavam de um novo objeto de lealdade. A boa reputação de Louis e seu sistema de treinamento de cavaleiros naturalmente se tornaram a opção mais atraente. Por outro lado, ele também estabeleceu um sistema especializado de treinamento de aprendizes, selecionando crianças locais qualificadas para se tornarem cavaleiros aprendizes. Por meio de treinamento sistemático em aura e alocação de recursos, ele cultivou proativamente novos funcionários de base, que servirão como elo fundamental. Havia até mesmo alguns cavaleiros de outros territórios no território do norte que, não tendo família próxima, buscaram refúgio secretamente depois de tomarem conhecimento do excelente tratamento e do abrangente sistema de treinamento dos Cavaleiros da Maré Vermelha. É claro que a lealdade deles, talvez ainda precise de tempo para ser testada. Louis não desconhecia isso e até recebeu algumas dicas do sistema diário de inteligência, mas ele nunca os expôs explicitamente nem ordenou sua repatriação forçada. Ele simplesmente disse calmamente: tempos especiais exigem medidas especiais. Agora era a hora da reconstrução pós-desastre. A situação no território do norte era caótica e os ânimos estavam inquietos em todos os lugares. Em vez de discursos vazios sobre lealdade, o que a Maré Vermelha mais precisava eram cavaleiros que pudessem executar ordens. E ele próprio tinha meios suficientes e o sistema diário de inteligência para garantir que essas pessoas não ousassem trair e que no futuro, escolhessem genuinamente ficar. O senhor do território da Maré Vermelha é generoso com recursos e oferece grandes benefícios? Essas avaliações estavam se espalhando discretamente pelo território do norte, e novos cavaleiros chegavam constantemente para jurar lealdade. Quando Louis desceu os degraus do campo de treinamento, uma figura familiar já o aguardava. Lambert. Ele sorriu levemente e ergueu a mão em cumprimento. Era um homem de semblante severo e olhos tão penetrantes quanto os de uma águia, mas ao ver Louis, esboçou um sorriso contido e respeitoso. Ele era Lambert, o cavaleiro guardião de Louis, a quem conhecia desde a infância. Quando Louis era jovem, ele era o guarda pessoal de Louis, e agora era o comandante em chefe dos Cavaleiros da Maré Vermelha, uma figura poderosa que comandava todo o exército. Embora na maior parte do tempo ele ainda optasse por ficar ao lado de Louis, servindo como seu guarda-costas e auxiliar mais próximo. Mas em todo o sistema militar da Maré Vermelha, todos sabiam que Lambert representava o prestígio e a disciplina férrea do primeiro cavaleiro da Maré Vermelha. Na verdade, as dezenas de cavaleiros que inicialmente seguiram Louis para o território do norte também receberam importantes responsabilidades, cada um guardando locais estratégicos, trabalhando em campos de treinamento ou em agências de inteligência, cada um com pesadas atribuições. A força deles também já não era a mesma de antes. Graças à infusão de recursos sem custo de Louis, às poções de avanço de aura, aos sistemas de treinamento aprimorados e às melhorias de equipamentos, quase todos alcançaram um salto de 2 níveis ou mais. Para esses cavaleiros isso não foi apenas um salto, mas também o cumprimento de uma promessa. A glória trazida pelo sol eu compartilharei com vocês. Essa foi a promessa que Louis fez aos cavaleiros que o seguiram quando ele chegou pela primeira vez ao território do norte. E agora ele havia cumprido sua missão. Não apenas honra, mas também terras, status familiar, recursos de treinamento, oportunidades de ascensão e até mesmo um palco mais amplo. Antes, eles eram um grupo de miseráveis exilados para o território do norte. Mas agora cada um deles havia se tornado um pilar indispensável do sistema de Maré Vermelha. Louis e Lambert chegaram a um pavilhão próximo ao lado oeste do campo de treinamento. Dentro do pavilhão, Louis estava sentado em uma cadeira, com o manual inacabado aberto nas mãos. Lambert permaneceu de pé, não se sentou, apenas deixou uma xícara de chá de trigo meio fria sobre a mesa de pedra. De longe, os cavaleiros avançavam em formação no campo de treinamento, seus gritos ecoando. Louis olhou para eles de relance e de repente falou em voz baixa: 1283 pessoas, parece muita gente. Mas Lambert, nós dois sabemos que esse número já é insuficiente para manter os territórios atuais. Lambert não se apressou em responder, mas, como de costume, ponderou por um momento antes de responder em voz baixa. Especialmente porque a força principal está concentrada dentro do castelo da Maré Vermelha. Outros territórios estão com falta de pessoal, e se isso continuar, as lacunas em vários lugares só aumentarão. Ele fez uma pausa e acrescentou: o sistema de cavaleiros, aprovado pessoalmente por Vossa Excelência, só é adequado para pequenas equipes. Não somos mais a antiga Maré Vermelha, com suas dezenas de integrantes. Louis olhou para o manual em suas mãos, um leve sorriso brincando em seus lábios, como se finalmente tivesse esperado por aquele comentário. O manual farfalhou ao ser aberto sobre a mesa de pedra, um dedo fino pressionando um dos cantos. Portanto, os cavaleiros da Maré Vermelha devem ser reformados. Devemos estabelecer um sistema completo de legiões.
A legião principal permanecerá estacionada em Maré Vermelha, mantendo a estrutura existente do grupo de batalha. Ele desenhou um círculo no papel, intitulando Legião Principal da Maré Vermelha. Em seguida, ele marcou 3 pontos em 3 lados da página. Além disso, estabeleceremos 3 sublegiões, leste, norte e oeste, que serão estacionadas em Onda de Trigo e outros novos territórios importantes, respectivamente. Cada legião terá de 300 a 500 pessoas, com números específicos ajustados de forma flexível de acordo com a escala regional. Finalmente, os grupos especiais. Ele desenhou vários ícones de setas que se cruzavam na parte inferior da página. Eles podem receber nomes especiais como Grupo Chama Ardente ou Grupo Gelo Vermelho, operando em unidades de 30 a 50 cavaleiros de elite, especializados em tarefas como ataque surpresa, reconhecimento e experimentos táticos. 3 ou mais grupos podem ser formados para servir como reforços de força de combate de elite. Lambert escutou em silêncio, com o olhar fixo no papel, sem pressa de expressar sua opinião. Só depois que Louis terminou de falar, Lambert disse lentamente: o conceito de grupos especiais com clara divisão de responsabilidades é muito bom. No entanto, sugiro que esses grupos de combate não sejam subordinados a sublegiões locais. Louis esboçou um sorriso, como se esperasse que ele dissesse isso. Moveu um dedo e traçou uma linha diretamente no papel. Então eles estarão diretamente sob meu comando pessoal. Louis não parou de escrever, a ponta do dedo traçando mais uma linha no pergaminho, continuando em tom firme. Em seguida, vamos estabelecer a lista de mérito militar da Maré Vermelha. Ele ergueu os olhos, seu olhar percorrendo a fileira de cavaleiros que ainda treinavam do lado de fora do pavilhão, seus olhos tão firmes quanto uma montanha. Eles precisam saber que cada batalha, cada gota de suor, deve ser trocada por algo. Ele bateu com os nós dos dedos na mesa de pedra, contando os itens em tom calmo. Os pontos de mérito militar serão vinculados às baixas inimigas, a taxa de cooperação e a taxa de conclusão da missão. Não se trata de quem grita mais alto, mas de quem realmente empunha a lâmina. Para ser promovido, é preciso atender aos padrões de mérito militar e ser aprovado em uma avaliação. Os candidatos mais resistentes não serão ignorados. Aqueles com alto mérito militar e antiguidade podem participar de uma revisão militar política conjunta, uma vez por trimestre, onde podem propor moções e supervisionar. Enquanto falava, sua voz subitamente engrossou, mas tornou-se ainda mais poderosa. Não se tratava mais apenas de obedecer ordens para atacar, mas de ser capaz de propor planos. E estabeleçam metas. Até mesmo os cavaleiros devem ter seu próprio discernimento. Finalmente, aqueles que alcançarem méritos de nível estratégico podem receber o status de senhor da guarnição, tornando-se comandantes de guarnição independentes e desfrutando de tratamento quase nobre. Um silêncio profundo tomou conta do pavilhão. Até o vento parecia prender a respiração. Lambert ergueu ligeiramente uma sobrancelha, olhando para o rascunho, com uma expressão complexa. Este sistema deixará muita gente com inveja, mas, sem dúvida, fará com que as pessoas lutem desesperadamente. Exatamente. Louis olhou para ele, sorrindo levemente. Se um sistema não consegue motivar as pessoas a progredirem, então é melhor não ter nenhum. O funcionário responsável pelo registro vinha anotando diligentemente, sem interrupção, seguindo as palavras de Louis, até que finalmente parou, seu dedo tremendo levemente. E a ponta da caneta chegou a traçar uma pequena marca de tinta extra no pergaminho. Ele olhou discretamente para Louis, o jovem lorde ainda com expressão calma e tom de voz tranquilo, como se as políticas de incentivo que ele acabará de propor, suficientes para inflamar a paixão de qualquer ordem de cavaleiros, fossem tão banais quanto uma previsão do tempo. No entanto, ainda não terminei. O tom de Louis suavizou-se um pouco de repente, e ele bateu com a ponta do dedo em outra coluna do rascunho. Os pontos de mérito militar, além da promoção, também podem ser trocados por recursos. Ele estendeu 3 dedos, seu tom calmo e carregado de ambição. Primeiro, poções de avanço, usadas para romper gargalos de aura e restaurar canais de ki. Em segundo lugar, armamentos exclusivos. Encomendarei à equipe de ferreiros a forja especial de armas e armaduras icônicas, personalizando a glória para indivíduos verdadeiramente meritórios. Terceiro, títulos de propriedade. Não guarnições temporárias, mas títulos de propriedade privados para assentamentos. Tudo aquilo pelo que se lutou pode ser mantido. Ao dizer isso, ele olhou para o céu, com os olhos ardendo em uma luz intensa. Não quero que a relação com os Cavaleiros da Maré Vermelha seja meramente contratual. Quero que eles realmente tenham um senso de pertencimento, esperança e legado. Até mesmo Lambert acabou não conseguindo se conter e disse algo como que murmurando: Maré Vermelha, mais cedo ou mais tarde, se tornará uma terra santa dos cavaleiros. Louis pareceu não ouvir e então acrescentou o seguinte ponto: além dos incentivos por mérito em combate, a segurança da vida também não pode ser negligenciada. Ele virou rapidamente para a página seguinte, seu tom retornando à sua calma habitual. Anote esta parte. Ele olhou para o oficial de registros, que imediatamente se pôs em posição de sentido. Pegou sua caneta novamente e transcreveu as palavras que Louis havia escrito no rascunho. Direito de residência. Cavaleiros e patentes superiores podem solicitar residência no quartel da Maré Vermelha. Salas de meditação individuais, banheiros e água quente estão disponíveis. Não se trata de um acampamento militar, é uma casa. Segurança alimentar. 3 refeições básicas por dia mais carne de monstro rica em calorias. Em tempos de guerra, refeições adicionais de aura de combate serão fornecidas para aprimorar e restaurar o poder de combate. Sistema médico, tratamento gratuito para lesões, fisioterapia pós-combate e regulação do ki após avanços. Um conjunto completo de serviços sem custo algum. Política familiar. As famílias daqueles que se destacaram em combate podem se mudar para a Zona Especial da Maré Vermelha, gozando de educação obrigatória. Prioridade na matrícula no ensino fundamental e direitos preferenciais nas lojas do território.
Recolocação na aposentadoria. Os militares incapacitados ou feridos que não estiveram em combate podem solicitar a recolocação em cargos como instrutor, chefe de defesa agrícola ou guarda de canal, garantindo que ninguém seja abandonado ou esquecido. Um suave sussurro de vento soprou de fora do pavilhão, passando pelo choque de espadas no campo de treinamento ao longo do corredor. Lambert respirou fundo e deu uma risadinha discreta. A Maré Vermelha já tinha isso. Eram apenas regras não escritas. Agora, elas serão formalmente incorporadas ao Código dos Cavaleiros. O oficial de registros engoliu em seco. Exatamente. A expressão de Louis era firme. Antes era algo que eu dava, agora é um sistema claro. No futuro, esta lista de benefícios será a ordem de recrutamento do Exército da Maré Vermelha. Os atuais Cavaleiros da Maré Vermelha se sentirão mais à vontade ao vê-la, e os Cavaleiros da Maré Vermelha de outros territórios serão tentados. Louis guardou o manuscrito e deu um leve sorriso. Lambert, território da Maré Vermelha não depende mais de slogans ou sentimentalismo. O território da Maré Vermelha irá nutrir as pessoas com sistemas, unir corações com honra e alimentar a lealdade com benefícios. Lambert observou Louis expor eloquentemente seus planos, uma emoção indescritível brotando em seu coração. Ele se lembrou do menino que costumava imitar secretamente os movimentos da espada no campo de treinamento, levantando-se quando caía, rangendo os dentes em silêncio. Agora, essa criança conseguia articular sistemas militares, distribuição de poder, incentivos e recompensas, discutindo uma ordem de cavaleiros de 1000 homens com fluidez e facilidade, talvez até superando os generais da capital imperial. Ele disse que queria que seus seguidores compartilhassem da glória. Agora, aqueles cavaleiros da Maré Vermelha que o seguiram inicialmente foram promovidos, conquistaram terras e têm pessoas sob seu comando. Até mesmo ele próprio se tornou o comandante-em-chefe do exército da Maré Vermelha. Lambert baixou os olhos, sem dizer nada. Na verdade, ele poderia ter ficado no território do sul, com sua família, continuando a ser um cavaleiro de alta patente respeitado, sem ter que suportar a neve e comer carne salgada neste lugar esquecido por Deus. Mas ele simplesmente não quis. Ele queria apostar no seu futuro, apostando num futuro quase impossível, para ver se este jovem mestre conseguiria desafiar o destino, se ele seria capaz de liderar um exército próprio. E ele conseguiu. Uma onda de emoção fervorosa surgiu, e Lambert a reprimiu, cerrando o punho imperceptivelmente. O vento farfalhou nas bordas dos papéis do rascunho no pavilhão. Ele olhou para as cláusulas e de repente sentiu que as costas daquele visconde do território do norte eram mais confiáveis do que qualquer honraria. Ao sair do campo de treinamento, Louis retornou ao escritório administrativo no castelo da Maré Vermelha. A porta de madeira maciça, já conhecida, abriu-se suavemente, e o aroma intenso de pinho e tinta invadiu o ambiente. O calor do fogão lá dentro ainda não havia se apagado completamente, e um vestígio de calor persistia no ar. Ele tirou a capa e a pendurou de lado, depois fez um gesto para que um criado chamasse Bradley. Logo depois, o velho mordomo entrou firmemente, segurando o plano de aragem da primavera que acabará de organizar na sala de arquivos. Sente-se, Bradley. Louis esfregou a testa, colocando uma pilha de plantas recém-revisadas sobre a mesa. Precisamos conversar sobre o plano de transformação do território da Maré Vermelha. Bradley assentiu com a cabeça, o olhar fixo nas correntes de ar. Essas são algumas das minhas ideias iniciais. Você pode dar uma olhada primeiro, mas Louis bateu levemente com os nós dos dedos na mesa, seu tom mudando ligeiramente. Agora não é o momento para grandes ações. Atualmente estamos na época da aragem da primavera, e também no período de recuperação mais crítico para todo o território do norte. Não podemos atrasar o progresso geral por motivos pessoais. Bradley não contestou, apenas assentiu silenciosamente, aguardando que ele continuasse. Então vamos começar com alguns preparativos básicos, disse Louis, pegando uma caneta vermelha e circulando alguns lugares na planta. Primeiro, desmontar os abrigos temporários construídos durante o desastre de inverno para liberar terreno. Depois, como planejado, começar a construir as muralhas básicas ao redor da cidade da Maré Vermelha, para estabelecer as linhas de fronteira. Bradley abriu o esboço da construção da muralha da cidade. A princípio, apenas deu uma olhada rápida e inconscientemente, mas então seus movimentos pararam repentinamente. Ele folheou silenciosamente a segunda e a terceira páginas, franzindo a testa a cada página lida, não por insatisfação, mas por choque. As dimensões desse projeto não se destinavam apenas a obras defensivas, mas visavam diretamente as especificações de uma cidade-estado próspera. E isso é um plano para construir uma cidade? Murmurou ele. Inconscientemente, ele olhou para Louis. No passado, ele poderia ter pensado que isso era apenas a fantasia delirante de um jovem lorde, mas o acúmulo de recursos da Maré Vermelha ao longo dos anos. A coordenação precisa dos recursos e a própria capacidade de Louis de superar obstáculos silenciosamente. Ele percebeu subitamente, aquilo não era uma fantasia inatingível. Se realmente foi construído de acordo com essas plantas, então, sem dúvida, a cidade da Maré Vermelha se tornaria a cidade mais próspera e estável do território do norte. Bradley largou a planta, seu tom tão firme como sempre, mas involuntariamente carregando um toque de solenidade. Se este plano for levado adiante, a alocação de recursos não será um problema. Ele disse isso e acrescentou: vocês não estão construindo um território, vocês estão construindo um futuro para o território do norte. Louis, no entanto, apenas sorriu, com um tom tão descontraído como se estivesse falando de um passeio de primavera. É apenas um conceito, disse ele com a voz calma, como se não quisesse falar com muita seriedade. A cidade nem começou a construção, eu só desenhei algumas páginas.
É muito cedo para falar sobre o futuro. Ele deu de ombros levemente recostando-se na cadeira com uma postura casual, mas que revelava uma confiança discreta. Bradley olhou fixamente para a planta, depois observou a expressão no rosto de Louis. Era uma calma indescritível, não ostentosa, não apaixonada, nem intencionalmente encorajadora, mas impossível de ignorar. Ele percebeu subitamente que mesmo sendo apenas um conceito no papel, aquele jovem já havia controlado toda a situação, transformando seus ideais em realidade de forma constante, passo a passo. Um tremor indescritível surgiu no coração de Bradley. Será que esta criança realmente chegou a esse ponto? Ele baixou os olhos, disfarçando suas emoções, e respondeu com voz grave: "Vou providenciar isso agora." Assim que terminou de falar, o velho mordomo se levantou, e sua expressão voltou ao normal. Mas naqueles poucos passos até a porta, suas costas inexplicavelmente adquiriram um ar de solenidade. Louis observou-o partir, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa, enquanto planos e processos giravam e se conectavam rapidamente em sua mente. Ele sabia muito bem que a verdadeira cidade da Maré Vermelha estava apenas começando. Após concluir várias tarefas urgentes, como a linha de base da muralha da cidade e a demolição de campos de refugiados, Louis finalmente soltou um suspiro suave. Fechou o livro de arquivos e esfregou o pulso ligeiramente dolorido. Por agora é tudo. O crepúsculo já havia caído do lado de fora do castelo, e os gritos fracos dos vendedores do mercado fechando suas barracas podiam ser ouvidos. O território da Maré Vermelha permaneceu tão organizado como sempre, mas para os próximos passos, ele se preparou para avançar mais para o norte. A mina nas profundezas de Pico de Neve era sua próxima pedra angular estratégica, um projeto que ele havia elaborado em sua mente meses atrás. Agora que a aração da primavera estava gradualmente a decorrer conforme o planeado, era a altura de partir. Quando ele voltou para o quarto, Emily já o esperava junto à lareira. Ela usava um longo vestido dourado claro, com uma capa fina drapeada sobre ela, sentada ereta, mas seus olhos não conseguiam esconder sua relutância em se separar. "Vai embora amanhã?" perguntou ela suavemente. "Sim." Louis aproximou-se, ajoelhou-se para alisar a saia dela e em seguida pegou em sua mão. "Preciso ir lá pessoalmente. O terreno é complexo e a mina é instável. Confiar apenas em relatórios não será suficiente." Emily não disse nada, apenas apertou a mão dele com mais força. No entanto, Louis sorriu com o olhar suavizado. "Assim que a aração da primavera estiver estável, você poderá vir. Nós mudaremos o ambiente e continuaremos então." Emily corou, não resistiu e deu um tapinha de leve nele, acabando por encostar a testa no ombro dele. Louis baixou a cabeça e beijou a testa dela. "Durma bem esta noite. Partirei amanhã." Assim, naquele suave abraço da noite, os dois passaram seu tempo tranquilo antes da separação. Até a manhã seguinte, quando os cavaleiros da Maré Vermelha se reuniram, Louis vestiu sua capa com estampa vermelha e cavalgou para o norte. Capítulo 260. Titus Gelo. Nas profundezas do salão da lua fria, tênues chamas de gelo azul tremeluziam como se respirassem. Titus estava sentado, encolhido na cadeira de osso com incrustações de prata, tão imóvel quanto uma rocha na neve. Seu pesado manto de lobo frio chegava até os degraus, e ele segurava um frasco de cerveja de neve. Um guerreiro, caminhando rapidamente pela neve, ajoelhou-se. O suor frio ainda brilhava em sua testa, mas sua voz cortou o gelo como uma lâmina. "A tribo do machado estilhaçado. Eles penduraram a cabeça de nosso enviado em sua muralha norte." Ele fez uma pausa com um toque de terror nos olhos. No crânio, também há o selo de sangue da tribo Rocha Vermelha, eles dizem que é o consenso deles. Um aglomerado de chamas azuis saltou subitamente do altar de fogo, espiralando para cima como se tremesse de fúria. Titus permaneceu em silêncio por um momento, como se não tivesse ouvido, com as pontas dos dedos acariciando lentamente o frasco de cerveja de neve em seus braços. A luz da fogueira iluminava seu perfil, austero e esculpido como uma faca. "O que eles disseram?" O guerreiro baixou a cabeça, falando com dificuldade. "Disseram que você é um parricida e um filho rebelde, um ladrãozinho que tomou poder em meio ao caos. Afirmaram que mesmo que você tenha usurpado a posição da tribo Juba de Gelo, não está qualificado para exercer a autoridade dos 8 estandartes." Os generais presentes no salão ficaram atônitos. Mas Titus não respondeu por um longo tempo, depois exalou lentamente uma baforada de névoa branca. Ele se levantou lentamente, pousou o frasco e caminhou até a estela do juramento de gelo. Era a estela do juramento sagrado deixada pela antiga tribo da Lua Fria, com suas inscrições manchadas há muito corroídas pelo vento e pela neve. Seu olhar percorreu silenciosamente as esculturas que outrora representavam fé e retidão, então sua mão agarrou o punho da espada e ele a desembainhou levemente. Clang! A espada ancestral da Lua Fria foi desembainhada, seu som ressoando como um uivo de neve, assustando todo o salão. As chamas azuis foram reduzidas pela aura da espada, e os generais ficaram aterrorizados. Ele falou em voz baixa, mas seu eco pareceu reverberar por todo o Reino do Norte. "Originalmente minha intenção era dar-lhes um futuro digno, mas eles só entendem a força bruta, não a dignidade." Ele se virou, seu olhar percorrendo os generais reunidos como um pacto de gelo, seu tom gélido e claro. "Sendo assim, ensinarei a eles o que é ordem com minha espada." Naquele instante, uma pressão indescritível emanou do Senhor do Gelo, que estava tão sereno quanto uma rocha coberta de neve. Ele lentamente inseriu a ponta da espada nas chamas de gelo. "Transmita minha ordem. Todos os 8 estandartes do exército e todos os departamentos militares tribais devem se reunir em Cordilheira do Gelo Branco dentro de 2 dias." Em Cordilheira do Gelo Branco, o vento frio cortava como facas, e a noite nevosa estava longe de terminar.
Titus estava de pé no topo do altar mor, vestido com seu grande manto do lobo frio, cujo tecido cinza azulado esvoaçava como um estandarte de batalha ao vento impetuoso. Atrás dele, guerreiros da lua fria se erguiam como uma floresta cercados por braseiros, com chamas azuis se elevando para formar um mar de fogo onde neve e fogo intenso se entrelaçavam. Esta foi a noite do juramento da chama gélida, o momento em que antigas alianças se desfizeram e uma nova ordem surgiu. Ele caminhou lentamente até o centro do altar do juramento, ergueu sua espada para o céu e falou em uma língua bárbara e estrondosa, como um trovão retumbante que atravessava o vento, a neve e os corações dos homens. A tribo do machado estilhaçado desrespeita a aliança. A tribo da rocha vermelha desrespeita o juramento da neve. Eu, Titus Chama Congelada, não por vingança pessoal nem mais por vergonha tribal, mas apenas pelas crianças deste campo de neve, para que não mais vagueiem, não mais se ajoelhem. A espada que ele erguia projetava um brilho azul à luz da fogueira, como um trovão e um relâmpago. No passado, os bárbaros eram cães aos pés do império, escravos que lutavam entre si. Mas agora, o que queremos é terra, uma pátria, uma nação de campos de neve, uma onde possamos acender fogueiras e ter filhos. Ele fez uma pausa, olhando para o sul invisível na orla da noite escura, sua voz baixa, porém imbuída de um ódio capaz de reduzir tudo a cinzas. O império esmagou nossa dignidade e se apoderou de nossos cemitérios ancestrais. Não lhes implorem por uma tigela de mingau, e não esperem que deixem metade de um celeiro. O campo de neve não cria covardes, nem deve continuar a ser liderado por homens como Harold. Sua postura prostrada só é adequada para empunhar o chicote do império. Antes que ele terminasse de falar, um rugido como de uma montanha desabando e um trovão irrompendo ecoou debaixo do altar do juramento. Chama de gelo imortal. Viva Titus! Guerreiros brandiam suas lanças, lâminas de machado e escudos de osso, gritando em fervoroso frenesi com o peito nu. Aqueles que se ajoelhavam pressionavam suas testas contra a neve, criando uma névoa ascendente de calor. Mas fora do círculo de fogo, aqueles que não se ajoelharam permaneciam rígidos como pilares de ferro sob o vento frio. Vários generais idosos haviam seguido Harold Juba de gelo por décadas, e seus olhos não demonstravam o fanatismo iluminado pelas chamas azuis. Apenas uma raiva reprimida e uma profunda tristeza. Ele está louco. O velho Ortan, com a barba branca trêmula, cerrou os dentes e sussurrou, com a voz carregada de um tom metálico. Essa foi uma aliança forjada pelas próprias mãos de Harold. Seu corpo ainda nem esfriou, e ele já está pisoteando o antigo juramento. Sua voz estava carregada de ódio. Ele envenenou o chefe tribal, decapitou os 3 filhos de Harold, incendiou o salão Juba de gelo, e agora quer lavar as mãos com algumas palavras. Ao seu lado, o general Ergen cerrou os punhos com sangue levemente visível nas aberturas de sua armadura. O que ele fez não foi apenas uma traição, mas uma usurpação parricida. Então, outro ancião silencioso falou de repente em voz baixa, mas não pode ser impedido. Todos ficaram surpresos. O ancião olhou para a figura imponente e monumental de Titus em meio às chamas com um olhar complexo. Machado estilhaçado e rocha vermelha romperam a aliança, e o império observa ansiosamente de fora. Se o campo de neve demorar mais um pouco, não restará nem mesmo ossos. E não sobrou ninguém na tribo Juba de gelo. Titus fez tudo de forma tão limpa que mesmo que quiséssemos nos rebelar agora, não teríamos um motivo legítimo. Ele disparou em voz baixa, nós o odiamos, mas talvez essa vingança já seja tarde demais. E em meio ao vento e à neve, os jovens guerreiros que ainda hesitavam já haviam sido transpassados no peito pelo juramento ardente e cortante de Titus. Ele não estava pedindo que eles morressem. Ele estava dizendo a eles, de agora em diante, o campo de neve não seria mais um lugar insignificante. As chamas azuis brilharam com mais intensidade. Titus observava tudo em silêncio, com uma leve curva se formando no canto de sua boca. Ele sabia muito bem que nem todos o obedeciam, mas não precisava que todos o amassem, bastava que todos o temessem. Ele murmurou baixinho, como que para si mesmo, esta terra, eu quero que ela não viva mais de joelhos. O vento, carregado de pó de neve, roçou sua bochecha, como se despertasse uma lembrança. Ele se lembrou daquele inverno, de Harold meio ajoelhado diante da tenda do enviado do império. Aquele velho guerreiro que outrora o guiara pelos vales, o ensinara a manejar um machado, a caçar lobos e a dominar a neve, era o leão mais indomável das tribos bárbaras. Naquele dia, ele se ajoelhou parcialmente, apenas para trocar por dezenas de carroças de grãos velhos e alguns barris de sal. O enviado do império, envolto em um manto cerimonial bordado em prata, estava sentado em um assento elevado, sorrindo como se estivesse alimentando um cachorro. Ele apontou para o braseiro ao lado de Harold e disse, você não é sincero o suficiente. Se você puder colocar a mão nele, então eu acreditarei que você é verdadeiramente submisso. Titus testemunhou Harold, após um momento de silêncio, de fato colocar a mão na luta, sem usar qualquer energia de combate, apenas para agradar aquele cãozinho de guarda. Ele não emitiu um único grito, mas seus olhos estavam fixos nas montanhas distantes. Mais tarde, aquela mão apodreceu e nunca mais se regenerou. Mas ainda mais repugnante era o riso do império, que ecoou do lado de fora da tenda a noite toda. Naquele momento, Titus não sentiu ódio nem raiva, apenas uma profunda indiferença. Ele era um homem capaz de arrancar a espinha dorsal de um puma com as próprias mãos, murmurou Titus baixinho, mas por alguns míseros sacos de grãos, estava disposto a se curvar 3 vezes. Então ele polvilhou pó naquele pote de caldo medicinal e saiu silenciosamente.
O vento e a neve varriam o acampamento, mas as tendas de pele de animais, iluminadas por fogueiras, estavam bem iluminadas com canções e vinho se misturando, como se a tribo do gelo finalmente tivesse encontrado um breve alívio. Este foi um banquete organizado pessoalmente pelo velho chefe, Harold Juba de Gelo, para celebrar a sobrevivência bem-sucedida da tribo durante o inverno. No início da festa, tudo estava em ordem, até que a terceira rodada de vinho medicinal foi servida. E enquanto Harold erguia sua taça, Titus permanecia no fundo da multidão, com a testa e os olhos tão calmos quanto uma geleira. Seu olhar atravessou a multidão, pousando naquela mão áspera e curtida pelo tempo, a mão que outrora empunhara um machado de batalha, mas que no fim, se curvou perante o império. Quando Harold inclinou a cabeça para trás e bebeu, ele não se mexeu, apenas expirou lentamente. Dezenas de olhos ainda não tinham tido tempo de discernir o que acontecerá quando o chefe tribal, idoso, mas ainda majestoso, desabou com um baque surdo. O recipiente que segurava quebrando-se no chão rochoso, emitindo um som seco e lúgubre. Alguém gritou, alguém correu para verificar, alguém chamou o xamã. Titus não se mexeu, nem deu um passo à frente. Ele apenas virou levemente a cabeça à luz da fogueira, lançando um olhar para sua tia, a matriarca da tribo do gelo. Ela olhava horrorizada para o corpo do marido, com o rosto pálido como a noite. Titus memorizou aquela expressão momentânea, depois se virou e saiu silenciosamente. Essa noite foi apenas o começo. 3 dias depois, a matriarca morreu envenenada em sua tenda. Enquanto seu corpo ainda estava quente, os confidentes de Titus já haviam assumido o controle de sua guarda pessoal. Uma semana depois, seu irmão mais novo acidentalmente caiu do cavalo e morreu, e sua irmã escorregou e se afogou no riacho de degelo. Ninguém viu Titus agir, não havia provas nem testemunhas. Mas todos entenderam que a partir do momento em que Harold desmaiou, a linhagem Juba de Gelo havia se extinguido. Ele levou 27 dias inteiros, avançando passo a passo, usando como pretextos expurgar os lacaios imperiais dentro da tribo e investigar traidores, eliminando com calma e decisão todos os dissidentes. Os anciãos não ousaram falar, os guerreiros gradualmente se calaram e os jovens começaram a gritar seu nome. Um mês depois, ele estava de pé na antiga cadeira principal do conselho, vestido com peles de lobo manchadas de sangue, seu olhar percorrendo todos os presentes como uma lâmina afiada como gelo. De agora em diante, Chama Congelada não será mais meu nome de batalha, mas o sobrenome desta tribo. Sua voz não era alta, mas venceu o vento. Nós, da tribo Chama Congelada, jamais nos curvaremos por comida, nem lamberemos as botas de nossos inimigos. Como Harold morreu? Perguntou alguém em um sussurro. Ele respondeu apenas com 2 palavras, o Império. Assim, a culpa por esse golpe passou de suas mãos para debaixo da bota de ferro do Império. O ódio reacendeu-se entre os bárbaros, e o estandarte totêmico da tribo do gelo tremulou pelo campo de neve como um fogo furioso. Titus estava de pé na encosta norte, com sua capa esvoaçando, tendo atrás dele as paredes recém-construídas do quartel de Frost e as armas de ferro rudimentares forjadas dia e noite. Ele olhou mais para o sudoeste, onde as tribos Rocha Vermelha e Machado Estilhaçado detinham o poder. Eles já haviam sido aliados, mas agora estavam em conflito acirrado por causa de disputas de fronteira. E assim, o estandarte militar da tribo da Chama Gélida ergueu-se mais uma vez no alto das planícies congeladas, como um lobo cinzento enfurecido, despertando os ossos da guerra há muito adormecidos. Titus Chama Congelada liderou pessoalmente a campanha em armadura, sua armadura de batalha cinza prateada forjada como rocha de gelo, seu manto de lobo da neve esvoaçando ao vento, como um avatar do deus da guerra. Suas ordens, forjadas em ferro frio, restauraram a ordem às forças tribais fragmentadas, reconstruíram os estandartes despedaçados e formaram uma nova Legião da Chama Gélida. Seu objetivo não era apenas Machado Estilhaçado, não era apenas Rocha Vermelha, mas todo o Reino do Norte. Unir os bárbaros, para restaurar sua glória. Para garantir que esse grupo de pessoas presas na neve não mais inclinasse a cabeça em busca de comida, não mais se ajoelhasse perante o Império. Ele queria que todo o Reino do Norte engolisse essa humilhação e traição com ele, para depois cuspi-las de volta no Império, carregando a chama gélida e o fogo furioso. Mas ele não agiu por impulso. Titus nunca foi um homem imprudente. Ele próprio rompeu a antiga aliança, não por raiva, mas porque vislumbrou um caminho mais longo, e ele não estava fazendo uma aposta desesperada. Na noite anterior ao envenenamento de Harold Juba de Gelo, uma entidade ancestral respondeu ao seu chamado. Desde aquela noite, Titus nunca mais falou em derrota, e nem mesmo o profeta mais velho do antigo clã ousou olhar nos olhos dele. Ele carregava um segredo, desconhecido pelos outros, mas destinado a transformar o mundo inteiro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 261. Território de forjamento estelar. Ventos de montanha, afiados como lâminas, cortam as cristas minerais contínuas na extremidade norte do condado Pico de Neve. Embora a espessa camada de neve ainda não tivesse derretido, as montanhas já revelavam camadas de rocha musquiada, como uma besta de aço adormecida. Lord Louis estava de pé no topo de um vale na montanha, envolto em uma capa espessa, observando uma cena movimentada lá embaixo. Os sons de machados e cinzéis ecoavam pelas paredes da montanha, rítmicos e poderosos. Artesãos manejavam picaretas e martelos em frente aos poços da mina, enquanto fileiras de casas de madeira semi-subterrâneas estavam cuidadosamente embutidas na terra, com a fumaça da cozinha subindo em espirais pelos dutos de ventilação. Vários bovinos com chifres brancos saíram lentamente dos estábulos, puxando trenós carregados de pedras em direção à área de despacho. Um pequeno aqueduto canalizava água límpida e brilhante de uma fenda na rocha da montanha, contornando um dispositivo de purificação e fluindo para reservatórios de água potável. Todo o acampamento de mineração já se assemelhava a um território em desenvolvimento. Este era o seu novo território,
ao qual ele deu o nome de Território de Forjamento de Estrelas. Ao contrário do território da Onda de Trigo, onde Lord Louis começou do zero, esta área vital na extremidade norte do condado Pico de Neve, com uma linha mineral de crista de 30 milhas de comprimento, tinha veios de minério abandonados desde os tempos antigos. Agora, sob sua liderança, estava sendo reacendida. Óleo de medula de sílex, veio de jaspe, mina de medula mágica, ferro de cinzas queimadas, cada veio de minério parecia uma fortuna escolhida pelo destino, entrelaçando-se sob seus pés, à espera de ser despertado. Ele percebeu imediatamente que esses minérios formariam a estrutura e a essência do futuro arsenal industrial da Maré Vermelha. Lord Louis, vestido com um corta-vento cinza e branco, estava de pé no campo de neve, respirando suavemente. Este não foi o fim, mas o começo do fogo. Seus olhos pareciam já vislumbrar uma futura cidade forjada no fogo. Essa era uma pedra angular crucial para seu domínio sobre o norte. Meu senhor, disse um cavaleiro de meia-idade com uma grossa armadura de pele, aproximando-se rapidamente e curvando-se levemente. Kyle, supervisor do território de forjamento estelar, reporta-se a vossa senhoria. Você trabalhou muito, disse Lord Louis, dando um tapinha em sua abraçadeira e percorrendo o olhar ao redor. Este lugar está se desenvolvendo ainda mais rápido do que eu esperava. Kyle esboçou um sorriso orgulhoso ao ouvir as palavras, com a voz um pouco rouca. Diversas construções básicas foram concluídas. A área dos dormitórios está construída e pode acomodar quase 10.000 residentes. 3 poços de mina principais já concluíram o suporte inicial. Todas as estruturas treliçadas estão reforçadas e as reservas ferroviárias estão instaladas. Existe também uma central de despacho para os preparativos diários de trabalho e o registro de inventário. Ele fez uma pausa e apontou para 4 torres de vigia mais acima na estrada da montanha. É claro que postos avançados de defesa também são construídos. Embora sejam estruturas de madeira temporárias, são suficientes. Lord Louis examinou o acampamento, seu olhar percorrendo desde a área dos dormitórios cuidadosamente organizada, o posto de comando temporário, até as entradas dos poços de mina inicialmente reforçadas ao pé da montanha. Seus lábios se curvaram lentamente em um sorriso discreto. Kyle, muito bem. Fiz a escolha certa. Sua voz não era alta, mas tinha um peso imenso. Kyle endireitou imediatamente as costas, com os olhos cheios de orgulho e gratidão evidentes. Então, com expressão solene, ajoelhou-se sobre um joelho. A primeira camada de minério pode ser explorada a qualquer momento. Meu senhor só precisa dar a ordem. Lord Louis, no entanto, balançou levemente a cabeça, desviando o olhar da crista nevada. Ele olhou para a encosta mineral ondulada sob seus pés, com um tom de voz firme. Sem pressa, vamos passo a passo. O minério aqui não pode ser extraído de forma aleatória. Kyle ficou surpreso, mas imediatamente disfarçou a expressão ansiosa do rosto, aguardando em silêncio a explicação de seu senhor. Este lugar, disse Lord Louis, caminhando lentamente em direção a uma camada de rocha exposta e pressionando a palma da mão contra o minério frio, à primeira vista. Parece movimentado, com poços de mina já formados, artesãos organizados e muita mão de obra. Mas na realidade, debaixo de cada pedra há ossos. Sua voz não era alta, mas carregava um peso firme e contundente, como uma faca pressionada sob a neve. Muito antes de chegarmos, muitos nobres já haviam tentado explorar os veios de minério aqui. Eles trouxeram mineiros, técnicos, magos, cavaleiros e até um vagão inteiro de moedas de ouro e ilusões. Mas qual foi o resultado? Ele sacudiu levemente os fragmentos de gelo da ponta dos dedos. As pessoas se foram e as minas permaneceram inexploradas. Kyle franziu ligeiramente a testa, revelando um toque de preocupação. O principal motivo é que o terreno é muito complexo. Os veios de minério estão dispersos como espinhas de peixe e as camadas rochosas são severamente fraturadas. Um movimento em falso e toda a linha pode desmoronar. Lord Louis olhou para as fendas na encosta da montanha, os poços de minas abandonados e escavados assemelhando-se a fendas profundas e sombrias. E com todos esses poços de minas cheios, quais são reais e quais são becos sem saída? Ninguém sabe. A expressão de Kyle se fechou. Este subordinado sabe que a situação aqui é difícil, mas ouvindo você falar assim, parece mais uma terra amaldiçoada. É uma maldição, disse Lord Louis, olhando para ele com um tom surpreendentemente gentil. Mas uma maldição em si também é uma oportunidade de dominar uma área. A questão é se você pode arcar com o custo. Kyle franziu a testa ao ouvir as palavras. Ele achava que essa missão seria difícil, mas não esperava que fosse tão difícil quanto Lord Louis a descreveu. E Lord Louis se virou sorrindo. Mas só porque eles não conseguiram, não significa que nós não possamos. Não se preocupe, como eu poderia não ter me preparado antes de vir? Há muito tempo que me preparo para isto. Transformarei este território de forjamento estelar na lâmina mais afiada da Maré Vermelha. Kyle ergueu subitamente o olhar para as palavras, um brilho fervoroso reluzindo em seus olhos. Dê a ordem, disse Lord Louis, observando o acampamento nascente. Que a ordem dos cavaleiros e a equipe de artesãos que nos acompanham descansem por um dia, reabasteçam, reparem e inspecionem todas as estruturas dos poços da mina. Seu tom era decisivo. Amanhã, a mineração começa oficialmente. O dia seguinte chegou rapidamente. Antes do amanhecer, a crista da montanha já estava tingida com um brilho azul pálido da neve, e o vento ainda trazia o frio da noite. Mas sons já se faziam ouvir em frente aos poços da mina. Lord Louis estava de pé em um ponto alto abaixo da plataforma de comando, olhando para o 7º anel de mineração abaixo dele. Ele não se apressou em mobilizar todos os trabalhadores, mas, em vez disso, estabeleceu o ponto de extração em uma seção da face rochosa no lado oeste do anel de mineração que ainda não havia desabado e tinha um terreno relativamente plano.
Este local era originalmente um ramal do antigo poço da mina, e devido à sua camada rochosa relativamente estável e às pequenas flutuações de temperatura, foi considerado pelo mestre de minas Valentini como uma área de baixo risco. Aqui ele acenou para Kyle ao seu lado: vamos cavar um novo poço de mina primeiro, começando do zero. Kyle aceitou a ordem e em seguida tocou a buzina do piloto. Os que entraram na montanha eram todos antigos mineiros e técnicos qualificados trazidos do território da Maré Vermelha, experientes, taciturnos e firmes em seus movimentos. E o objetivo proposto por Lord Louis era claro e muito simples: para verificar a profundidade de distribuição da camada de minério, confirmando-se a essência da magia e a pedra da veia de que estavam enterradas a 6 metros de profundidade, conforme previsto pelos diagramas, testar a estabilidade da camada rochosa e analisar a reverberação após a detonação para evitar colapsos em grande escala, e para monitorar as reações geotérmicas observando a direção do fluxo das faixas de rocha quente e sua interação com a zona limite do solo permanentemente congelado, a fim de evitar que o vapor de alta temperatura destrua o poço principal no futuro. No entanto, antes do início oficial da mineração, o som de martelos e picaretas golpeando não foi ouvido imediatamente na entrada do poço da mina. Em vez disso, um grupo de artesãos idosos se ocupava em torno de uma pilha de ferramentas estranhas. Caixas pesadas foram abertas, peças foram retiradas, limpas e montadas. Alguns agacharam-se no chão apertando parafusos, enquanto outros cravavam cuidadosamente pregos de cobre na parede rochosa. Em frente a todo o poço da mina, parecia menos uma preparação para a mineração e mais uma instalação ritual temporária. Kyle olhou para aquilo e disse: isto é um novo dispositivo de detonação? Não, é mais importante, disse Lord Louis, de pé ao lado deles, olhando para a multidão com uma expressão calma. Ordenei que instalassem um dispositivo de sonar geomagnético. Dispositivo de sonar? Kyle franziu ligeiramente a testa. Para simplificar, disse Lord Louis, virando-se em voz baixa, é um dispositivo que mapeia minérios batendo no chão e ouvindo som. Este conjunto de equipamentos foi uma ideia proposta por Lord Louis há vários meses, e foi o resultado de pesquisa, aprimoramento e experimentação graduais realizados pelo experiente mestre de mineração Valentini e um grupo de artesãos do território da Maré Vermelha. Sua estrutura era rudimentar, até um pouco primitiva, mas de fato era eficaz. O dispositivo inteiro foi dividido em 3 partes. A mais chamativa era uma grande máquina chamada cabeça de choque, que parecia um martelo a vapor gigante. Utilizava polias e vapor para acionar um martelo pesado, que golpeava repetidamente a parede de rocha ou o chão, cada golpe emitindo um som profundo, como um trovão, que fazia os pés formigarem. Essas ondas de choque viajariam pelo subsolo e ricocheteariam ao encontrarem cavidades, veios de minério ou outras estruturas. A segunda parte consistia nos pregos receptores de eco. Os cavaleiros cravaram uma dúzia de pregos de metal na parede rochosa, cada um conectado por um fino fio de cobre ao equipamento principal. Essas unhas funcionavam como ouvidos, escutando as ondas de choque de retorno e transmitindo o som de volta ao hospedeiro. Esses ecos seriam eventualmente exibidos em algo chamado disco de análise de membrana sonora. Era um tambor feito de pele de animal bem esticada, com placas de cobre incrustadas em sua borda. Quando os ecos retornavam, a superfície do tambor vibrava suavemente, vibrações mais intensas indicavam possíveis cavidades subterrâneas, camadas de minério ou outras anomalias. Vários artesãos experientes observavam a membrana do tambor com muita atenção, alguns até mesmo fazendo anotações ao lado dela. Mestre Valentini deu um tapinha na superfície do tambor e explicou com um sorriso. Em resumo, é colocar a mão na massa e ouvir. Onde o som está desligado, pode haver coisas boas escondidas. Ele apontou para um ponto ligeiramente saliente, como este som de tum-tum é rocha sólida. Esse som oco aqui provavelmente vem de um poço de mina abandonado. E este ponto, com várias batidas contínuas, quem sabe, talvez seja uma camada intermediária, talvez seja um depósito de minério denso. Ele balançou a cabeça emocionado, sorrindo. Trabalho em Minas há 30 anos e nunca imaginei que pudesse explorar minério apenas ouvindo. Tudo isso graças à ideia de Lord Louis. Ele fez uma pausa, seu olhar voltando-se para o jovem Lorde que conversava baixinho com Kyle ali perto, os olhos cheios de admiração, a voz involuntariamente baixando alguns tons. Para ser honesto, nós que trabalhamos nesta área confiamos na experiência, e Lord Louis não é como nós, com as mãos calejadas, mas ele nos enxerga com clareza, pensa mais longe do que nós, e é por isso que ele conseguiu criar uma invenção tão genial. Do outro lado, Kyle ficou parado, observando a superfície esticada do tambor de pele animal vibrar levemente com as ondas de choque, e chegou a ter uma estranha ilusão. Esta antiga montanha mineira que permanecerá silenciosa durante séculos, pareceu realmente ganhar vida. Eles estavam se comunicando com a montanha em outra língua. Não com fogo, picaretas de aço ou suor, mas com ondas sonoras e ecos. Este instrumento de aparência rudimentar e sem qualquer traço de magia, transformou toda a escavação piloto de uma escavação às cegas em exploração de minério com mapas e evidências. Foi como acender uma tocha, tornando o caminho à frente visível, em vez de totalmente desconhecido e incerto. E isso era algo que somente Lord Louis da Terra poderia conceber, não magia, mas a cristalização da tecnologia. Ele olhou para o círculo de artesãos que se movimentavam em torno dos equipamentos, depois para Lord Louis, que folheava plantas ali perto, e uma sensação de tranquilidade o invadiu. Depois disso, eles realmente começariam a usar martelos e minas. Capítulo 262. Mineração. Após o mapeamento inicial realizado pelo mapeador de sonar Geopulso, Lord Louis finalmente decidiu o local para a mineração experimental.
Tratava-se de uma depressão rochosa estável no lado oeste do 7º anel de mineração, com ecos de sonar nítidos. Em comparação com os entrecruzados poços de minas abandonados que se espalhavam por toda a montanha, esta área era uma terra intocada, ainda por explorar. A mineração experimental começou imediatamente, com o processo rigorosamente dividido em várias etapas. Todos seguiam sistematicamente o resumo de implantação da operação do gabinete do Lorde da Maré Vermelha. Durante os primeiros dias da fase de construção, todo o 7º anel de mineração estava imerso em uma atmosfera tensa, porém organizada. O que se moveu primeiro não foram enxadas e picaretas, mas o baque surdo do sonar geopulso. Tum-tum-tum, vibrações de baixa frequência se espalhavam em círculos no interior da montanha. Os técnicos ajoelhavam-se sobre a rocha, tocando suavemente as placas vibratórias de couro animal, registrando cada pulsação. A equipe de levantamento geológico liderada por Valentine utilizou suas plantas e fios de cobre para remapear toda a área de mineração. Os antigos mapas das minas estavam imprecisos há muito tempo. Lord Louis exigiu claramente que as linhas de mineração fossem determinadas primeiro para garantir a segurança básica. Em pouco tempo, um novo mapa de veios de minério surgiu em sua tela. Linhas vermelhas indicavam veios ativos, linhas pretas marcavam ruínas de desabamentos e linhas azuis representavam áreas onde poderiam existir fluxo de água, camadas de pântano ou vazios. Desenhar este mapa me fez perceber o quão cegamente aqueles antigos nobres exploravam as minas, comentou Valentine, olhando para a planta. Isto não é uma jazida de minério, é uma armadilha. Kyle olhou para Lord Louis, que estava por perto, e não pôde deixar de perguntar em voz baixa. Senhor, este mapa, eu sei o motivo do fracasso deles, disse Lord Louis calmamente. Portanto, devo garantir o nosso sucesso. Em seguida veio a limpeza. As entradas dos antigos poços de mina estavam obstruídas por neve dura como osso, e os destroços desmoronados se misturavam com o solo congelado, tornando a entrada direta impossível. A equipe de artesãos e um grupo de refugiados treinados trabalharam em turnos, usando rolos, ganchos de alavanca e lâmpadas de aquecimento para reescavar o túnel principal que havia desabado décadas atrás. Alguns jovens mineiros tentaram arrancar a rocha congelada à força, mas falharam e logo foram substituídos por artesãos experientes que lidaram cuidadosamente com as falhas geológicas. Valentine estava em um ponto de vista elevado, dirigindo, às vezes repreendendo, às vezes concordando com a cabeça, usando sua vasta experiência para comandar a cena. Enquanto a limpeza do poço da mina estava em andamento, o planejamento da infraestrutura se desenrolava simultaneamente. Oficinas de apoio temporárias, áreas de descanso para mineiros e armazéns de materiais foram instalados no local. Foles e sopradores conectados a poços de ventilação e cabeças de poço também foram instalados progressivamente. Os encanamentos de abastecimento de água foram reconstruídos ao longo do terreno montanhoso, desviando a água para poços de coleta instalados nas áreas baixas da mina, e artesãos instalaram bombas manuais para a drenagem regular. Primeiro a ventilação, depois a drenagem, só então podemos falar de segurança. Esse era o mantra que Valentine repetia constantemente. A reconstrução da estrutura do eixo foi ainda mais complexa. O antigo poço vertical principal foi escolhido como o principal canal de transporte vertical. Seu interior foi reforçado com estacas de madeira e anéis de suporte de metal, e uma pequena estrutura de sustentação foi erguida no topo, equipada com um dispositivo de elevação por polia acionada manualmente. Embora não tão conveniente quanto máquinas de grande porte, era suficientemente estável e segura, perfeitamente adequada para as operações iniciais. A iluminação também não foi negligenciada. Lâmpadas a óleo, lâmpadas de fósforo e outras luzes fixas de mina foram sistematicamente instaladas ao longo de ambos os lados do poço da mina, brilhantes e duráveis. Cada mineiro carregava um apito, um bastão de sinalização e um sino de mão para emergências como desabamentos repentinos ou vazamentos de gás. O minério é a vida, o vento são os pulmões, a água é o desastre, a luz são os olhos, disse Lord Louis na primeira reunião interna. Se vocês não conseguirem garantir esses 4, não desçam ao poço. Em seguida foi realizada a instalação do sistema de deslizamento sobre rodas ferroviárias, que Lord Louis enfatizou especificamente. Não se tratava de trilhos de madeira tradicionais ou transporte puxado por animais, mas sim de um novo tipo de módulo de trilho deslizante embutido, forjado pelos ferreiros da Maré Vermelha. Cada seção da calha guia de metal podia ser pré-montada. Uma vez montada, bastavam apenas 12 pessoas para empurrar o carrinho para frente. Almofadas de cobre anti-vibração foram embutidas entre as rodas do trilho, garantindo praticamente nenhum ruído ou solavanco durante o transporte de minério, tornando-o surpreendentemente estável. Isto é para o futuro, não para armazenamento temporário, disse certa vez Lord Louis. Kyle perguntou certa vez intrigado. O futuro? Daqui a 10, 20 anos ainda poderá transportar sem mão de obra, disse Lord Louis, olhando para ele. Quanto à proteção da segurança, Lord Louis propôs um raro sistema de colaboração artesão-cavaleiro. A cada equipe de mineração era designado um cavaleiro para guardar do lado de fora da boca do poço. Ele não entrava no poço, mas controlava o mecanismo da corda do sino. Ao detectar qualquer anomalia como desabamento, tremores, bestas mágicas ou anomalias gasosas, ele tocaria o sino, ativando imediatamente o mecanismo de evacuação do poço, o que desencadearia a resposta e o bloqueio da equipe de cavaleiros. Kyle ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvir isso, finalmente suspirando. Senhor, tu pensaste em tudo para todos. Valentim foi mais direto.
Que tipo de senhor é esse? Ele está nos tratando como se fossemos seus próprios filhos. Todo esse conjunto de projetos preliminares, desde o levantamento geológico até o sistema de trilhos deslizantes, das treliças de ferro de sustentação às rotas de fuga, foi desenhado pessoalmente por Lord Louis e implementado por Valentine e sua equipe. Os dois quase passaram a noite em claro, debruçados sobre as plantas, ao contrário de outros nobres que se achavam superiores. Eles realmente usaram a cabeça e trabalharam lado a lado com os operários. Isso lhe rendeu a profunda admiração de Valentine, Kyle e outros membros da gerência do território da Forja Estelar. Graças a isso, o esqueleto desta mina já estava construído antes mesmo da escavação dos poços. Não se tratava de um local de trabalho temporário, mas sim de uma artéria industrial que ligava a boca do poço ao futuro da Maré Vermelha. Uma vez concluídos todos os trabalhos preliminares de construção, o próximo passo foi tentar a mineração. Valentine, liderando vários técnicos especializados, entregou pessoalmente 2 tipos diferentes de dispositivos de detonação na entrada do poço da mina. Esta é uma bomba mágica tremor, explicou ele a Kyle, dando um tapinha na carcaça de metal. É usado principalmente para estilhaçar a estrutura rochosa. O princípio é semelhante ao dos explosivos antigos, mas o nosso utiliza óleo essencial de magma combinado com um núcleo de energia sísmica comprimida. A onda de choque após a explosão é controlada com precisão, atingindo um máximo de 9 metros sem colapsar o poço de eco. Kyle assentiu com a cabeça, seu olhar ainda fixo em outro cilindro de formato estranho. E quanto a esta? Esta é ainda mais complicada, uma bomba perfuradora de rochas, riu Valentine. Ela tem um revestimento de cerâmica, recheado com pasta de escama de fogo e pó de ferro refinado. Quando ativada, a temperatura pode derreter chapas de ferro, transformando-as em líquido. Ele fez um gesto como se estivesse queimando os dedos e acrescentou. É usado para lidar com camadas de rocha dura que não podem ser dinamitadas de jeito nenhum, ou seções de rocha que precisam de uma abertura que não desmorone, como perto de veios de minério ou em interseções de túneis. Após uma pausa, Valentine elogiou sem reservas. Tudo isso são invenções de Lord Silco. Acho que você não veio aqui para me roubar. Você veio para ensinar ao mundo que é uma nova era. Pare de bajular, apresse-se e entre em ação, respondeu Lord Louis calmamente, embora não escondesse a confiança em seus olhos. Antes da detonação oficial, a equipe de artesãos já havia concluído o desenvolvimento dos túneis exploratórios da camada de minério-alvo, ou seja, os túneis de trabalho horizontais. O sistema de deslizamento sobre rodas, já instalado nos túneis, aguardava em silêncio. As paredes de ambos os lados foram reforçadas com suportes, valas de drenagem foram estendidas até a boca do poço atrás, e lampiões a óleo foram acesos um a um ao longo das paredes, revelando cores misturadas com umidade e ferrugem. Os técnicos usaram pó vermelho para demarcar as áreas de detonação na face da rocha, separando as camadas com minério das camadas estéreis. Valentine e vários artesãos explicaram os números do ponto de explosão e a sequência de ignição. As detonações começaram oficialmente. As bombas mágicas de tremor foram colocadas nas zonas de desintegração, áreas com muitas fissuras naturais e sinais de camadas de rocha soltas. Após os dispositivos serem embutidos na rocha, eles foram apertados cuidadosamente com uma furadeira manual e, em seguida, os fios foram conduzidos para um ponto seguro. Bombas perfuradoras de rocha foram utilizadas em camadas de rocha dura e perto da veia principal de minério, combinadas com estacas estáveis e acolchoamento de gesso para garantir um corte suave e sem desmoronamentos. Múltiplos pontos, pequenas quantidades, detonação em lotes, avanço de no máximo 5 metros. Essa era a regra estrita de Lord Louis. Vários artesãos acenaram uns para os outros com a cabeça e rapidamente se retiraram para a parte de trás. Lord Louis estava em frente ao poço da mina, acenando com a mão para dar a ordem. Os cabos de ignição foram puxados lentamente, seguidos por uma série de baques baixos e abafados. Bum, bum. As bombas mágicas do tremor detonaram primeiro, abrindo fendas semelhantes a teias de aranha. A camada rochosa tremeu violentamente, mas não desabou. Poucos segundos depois, as bombas perfuradoras de rochas foram ativadas, uma luz vermelha serpenteando e rastejando ao longo da face da rocha, queimando a pedra dura e abrindo cortes lisos e espelhados. Parecia que toda a estrutura interna da montanha estava sendo simultaneamente aberta por uma lâmina afiada e chamas intensas. Após a detonação, antes que a poeira e a fumaça se dissipassem, Valentine correu para verificar os resultados. Seu olhar percorreu as 4 paredes. Os suportes estavam intactos. As camadas de rocha eram uniformes e algumas superfícies rochosas revelavam até mesmo leves traços minerais brilhantes. Toda a seção do poço da mina está aberta, exclamou ele, entusiasmado. Sem desabamentos, sem desvios, a veia de minério está exposta. Kyle observava estupefato. Ele encarava aquela linha brilhante de rocha, como se visse joias abrindo os olhos debaixo da terra. Este é o nosso processo de mineração? É muito, sussurrou ele, sem saber como descrevê-lo. Isto é apenas o começo, disse Lord Louis calmamente. Quando a próxima geração de bombas mágicas estiver concluída, os trabalhadores não precisarão perfurar. Eles só precisarão extrair o minério. Valentine abriu um sorriso de orelha a orelha, virando-se diretamente para os artesãos e técnicos e gritando. Vocês viram isso? É assim que se faz uma detonação civilizada. Aprendam e gravem isso na memória. Aplausos e vivas irromperam como uma avalanche. E em meio a esses aplausos ensurdecedores, o primeiro lote de minério britado foi cuidadosamente carregado no vagão sobre trilhos deslizantes. A polia girou lentamente e o carrinho, carregando o minério recém-extraído, deslizou suavemente pelos trilhos silenciosos.
como um dragão prateado rumando para o futuro, atravessando a escuridão do poço da mina e seguindo em direção à área de triagem inicial na superfície. Ali, os técnicos separavam habilmente o minério e os rejeitos eram removidos rapidamente. E esses pedaços de minério, brilhando com uma tênue luminescência azul, como as estrelas mais brilhantes do céu noturno, foram cuidadosamente empilhados na zona de separação de minério. Olha, é minério. É um verdadeiro tesouro. A voz de um jovem técnico de peneiramento de minério tremia de excitação enquanto ele segurava o minério nas mãos, quase pulando de alegria. Kyle correu até lá contemplando o núcleo de minério brilhante, seu pomo de Adão subindo e descendo repetidamente, sua voz trêmula. Somos ricos. Somos muito ricos. Nesse instante, toda a área da mina mergulhou em um breve silêncio, seguido por uma explosão de vivas fervorosas. Aplausos, gritos e risos se entrelaçaram, quase fazendo o céu tremer. Parecia que eles vislumbravam montanhas de ouro e prata no futuro, e um futuro brilhante pertencente ao território da Maré Vermelha. Este não era um minério qualquer. Era um tesouro estratégico, um combustível com o qual inúmeros artesãos mágicos sonhavam. Quando o minério bruto foi cuidadosamente carregado nos vagões puxados por bois de chifres de neve e deslizava lentamente da entrada da mina em direção ao galpão de transferência ao pé da montanha, os mineiros e técnicos quase saltaram de alegria, aplaudindo e comemorando espontaneamente. Este é o verdadeiro milagre, gritou alguém. Realmente desenterramos a esperança desta mina abandonada. Na verdade, antes da mineração experimental, muitas pessoas, incluindo alguns técnicos e antigos mineiros, haviam secretamente duvidado da decisão de Louis. Eles não se atreveram a dizer isso abertamente, mas sussurraram. Por que escolher esta mina? Este lugar já foi explorado antes, mas nada de bom foi encontrado, então foi abandonado. Essa camada é muito profunda e muito fria. As rochas estão mais duras que ferro devido ao congelamento. Mesmo que houvesse um veio, ele poderia ter congelado há muito tempo. Será que Lord Louis sabe mesmo o que está fazendo? Alguns chegaram a especular que isso era apenas uma demonstração de poder por parte daqueles que detinham o poder, escolhendo uma mina aparentemente difícil para estabelecer autoridade, e que caso nenhum minério fosse encontrado, seriam os trabalhadores de nível mais baixo que sofreriam as consequências. Mas agora, aquele pedaço de minério azul escuro estava diante dos olhos de todos. Emitiu uma luz suave, porém deslumbrante, como um tapa silencioso, dissipando todas as dúvidas e desprezos do passado. Aqueles técnicos que antes balançavam a cabeça em sinal de reprovação agora permaneciam em silêncio, com os rostos vermelhos, sem ousar falar, apenas segurando firmemente suas pranchetas, sem saber se era culpa ou choque. É real mesmo. Nesta mina abandonada, congelada há mais de uma década, podemos realmente extrair a essência do magma. A convicção deles não se devia a ordens, mas sim àquele pedaço de minério. Era como um coração pulsante, vibrante, fervoroso, inegável. Nesse instante, todas as dúvidas desapareceram. Eles finalmente entenderam que o jovem Lorde, que parecia calmamente alheio a projetos e regulamentos, já havia vislumbrado um futuro que eles não conseguiam perceber desde o início. E Luiz permaneceu de pé na colina rochosa distante, com o olhar calmo e resoluto. Ele não se empolgou com os aplausos da multidão, nem demonstrou qualquer surpresa. Isso já estava dentro de suas expectativas. Afinal, ele possuía o sistema diário de inteligência e sabia que os recursos dessa mina não se limitavam a isso. Para isso, ele já havia feito muitos preparativos. Portanto, o que ele tinha em mãos não era mais apenas uma picareta de mineração, mas sim um sistema industrial padronizado e replicável em sua totalidade. Louis observava em silêncio enquanto o técnico segurava a essência do magma no alto, e os mineiros dançavam de alegria, alguns até se ajoelharam na neve e beijaram o chão. O pulso do território da Forja Estelar finalmente vibrou com um rugido vigoroso e duradouro, e com a conclusão bem-sucedida da primeira mineração experimental. O modelo do túnel da mina e o processo de detonação formulado sob a supervisão de Louis foram oficialmente confirmados como viáveis. Não só a existência da jazida foi confirmada, como todos os parâmetros, incluindo a estabilidade da camada rochosa, o modelo de detonação, o sistema de transporte e o impacto no terreno, também atenderam às metas estimadas. Kyle bateu palmas entusiasmado com o mapa da mina e gritou como uma criança. Podemos explorar isso por 30 anos sem precisar mudar a entrada da mina. Este local foi feito sob medida para ti, senhor. Valentine chegou a afirmar categoricamente. Se isso vazar, aqueles velhos cães da capital imperial terão que vir até nós para aprender a detonar minas. Mas Louis não se deixou abalar por isso e rapidamente estendeu todo o sistema a vários subpostos do 7º anel de mineração. Naturalmente, após o sucesso da mineração experimental, os túneis de mineração do território da Forja Estelar deixaram de ser um amontoado de escavações temporárias, aglomeradas de pessoas e entraram oficialmente em uma fase de mineração industrial organizada, disciplinada e voltada para o futuro. E o primeiro passo foi o sistema de operação da área de mineração formulado por Louis. Ele não se limitou a copiar o sistema escravista comum no mundo, mas estabeleceu um sistema mais estável, com 3 turnos de 8 horas de rotação. As 24 horas foram divididas em 3 segmentos, com cada turno trabalhando 8 horas e 2 horas para passagem de turno e registro de dados, garantindo o funcionamento contínuo do túnel da mina e minimizando a sobrecarga humana e o risco de acidentes. Das 6 horas às 14 horas era o turno da manhã, das 14 horas às 22 horas era o turno intermediário, e das 22 horas às 6 horas do dia seguinte era o turno da noite. Cada equipe recebeu uma composição fixa e alterações temporárias não foram permitidas.
Os mineiros tinham que registrar o ponto diariamente, e aqueles que não cumprissem sua jornada teriam seus salários e alimentação descontados. Cada turno era liderado por uma equipe de técnicos operacionais, incluindo um técnico de plantão, um supervisor de segurança e 2 inspetores de estruturas de suporte. Esse sistema de turnos não vai atrasar o progresso? Kyle franziu ligeiramente a testa quando soube das regras pela primeira vez. Valentine não respondeu imediatamente, mas observou as equipes de mineração que se alinhavam. Se for um pouco mais lento, disse ele com uma calma incomum. Você sabe como a mineração funciona em outros lugares? Em outras regiões de mineração, os trabalhadores passam o dia todo sem descanso, sem férias, exaustos até os ossos, e ainda tem que descer o poço. Ele fez uma pausa e em seguida ergueu a mão para apontar para um jovem mineiro que carregava ferramentas. Eles são jovens e fortes, mas só aguentam no máximo 5 anos. Depois de 5 anos, ou morrem de febre das minas, ou são soterrados em um desabamento, ou ficam cegos e são jogados na floresta nevada como isca. Kyle ficou atônito e não disse nada. Valentine suspirou, mas seu tom transmitia respeito. Mas veja só, tem água quente, passagens de turno e registros. 3 turnos, 8 horas cada, não porque temos muita gente, mas porque ele olhou para a entrada da mina, distante e destruída. Isso porque Lord Louis disse, os mineiros não são mercadorias, são pessoas. Nesse momento ele riu de repente. Não pensem que essas regras são só para inglês ver. Não estamos apenas saqueando uma mina, estamos trabalhando por 10, 20 anos. Se vocês ainda estão pensando em cavar desesperadamente para voltar à cidade e tomar um drink, então me desculpem, vocês estão enganados. Ele deu um tapinha no ombro de Kyle. Estamos construindo uma área de mineração aqui, não cavando um cemitério. E a princípio, poucos daqueles mineiros acreditavam que as coisas iriam melhorar por ali. A maioria deles eram refugiados que fugiram para o território da Maré Vermelha durante o inverno. Quando souberam que seriam enviados para o território da Forja Estelar para minerar, sua primeira reação foi, acabou, é trabalho escravo, cavando até morrer, e ninguém vai se importar. Suas vidas anteriores eram como viver no inferno. Eles estavam constantemente com fome, suas roupas estavam esfarrapadas e o vento frio e cortante penetrava em seus ossos. Suas condições de vida eram ainda piores, barracos dilapidados feitos de algumas tábuas de madeira quebradas, telhados com goteiras e o vento assobiando pelas rachaduras nas paredes, deixando-os tremendo de frio à noite. Ainda assim, poucos estavam dispostos a trabalhar nas minas, porque muitos já tinham estado lá antes e sabiam que aquilo era trabalho escravo de verdade. Quase não havia medidas de segurança, estavam tão exaustos que seus ossos pareciam que iam se desfazer, ninguém recolheu seus corpos quando morreram. E até mesmo seus gritos foram abafados pelo vento e pela neve. Lá, nossas vidas eram como grama, pisoteadas à vontade, disse um ex-mineiro de outro território do Reino do Norte, com os dentes cerrados. No entanto, ao chegarem ao território da Forja Estelar, começaram lentamente a perceber uma diferença. Ali havia pessoas que supervisionavam regularmente a segurança no subsolo, e as detonações eram cuidadosamente calculadas, não se tratando apenas de explosões aleatórias. A comida era muito melhor do que a que tinham antes. Eles podiam até comer uma sopa de carne saborosa e aromática. Os dormitórios na superfície também eram muito quentes, com camas arrumadas e limpas, permitindo que dormissem profundamente mesmo no inverno rigoroso. Valentine e os técnicos costumavam dizer que o próprio Lord Louis havia ordenado que se garantisse a segurança e a dignidade dos mineiros. Este Lord Louis não é como os outros nobres que só sabem explorar e oprimir, disse um mineiro mais velho, dando um tapinha no peito. Ele realmente nos trata como gente. Eu nunca imaginei, disse um jovem surpreso. Pensei que seria uma gaiola de ferro, mas é 1000 vezes melhor do que nossos antigos barracos. Finalmente, um dia, o mineiro estava parado na entrada do poço de ventilação, olhando para o campo de neve varrido pelo vento frio ao longe e murmurou. Eu realmente não deveria ter duvidado de Lord Louis. Pelo menos aqui, ele nos deu uma nova esperança. Eles já haviam compreendido que aquele não era um campo de escravos, mas sim o seu paraíso em meio ao sofrimento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.